Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaito e vamos falar do Vasco que está se complicando muito na Série B. E o jogo de hoje é uma amostra do péssimo trabalho de Maurício Souza, hein? Uma derrota para o Vila Nova, que só tinha vencido um jogo em toda a competição até agora. Era o lanterna da Série B, perde por 1-0. E assim, é muito notório que esse jogo simbolize como o trabalho do Maurício Souza é péssimo, porque qual era a grande qualidade do Vasco até a 14ª rodada, quando estava ali seus 4 pontos do Cruzeiro, antes dele chegar, era a defesa muito sólida. Desde que ele chegou, a defesa do Vasco, ela tá passando segurança zero para a equipe e o ataque não evoluiu. Porque assim, a gente olha lá o Fernando Diniz no Fluminense, a defesa em comparação a Abel Braga, deu um passinho ou outro para trás, mas o ataque deu 20 para frente, entende? Você tem que ter equilíbrio numa equipe. A equipe do Zé Ricardo não era muito equilibrada, o ataque não produzia muito, mas a defesa era muito sólida e a defesa estava ganhando os jogos. E agora a defesa está ruim e o ataque continua ruim. O técnico Maurício Souza, ele veio como uma aposta, porque não tem como falar que isso foi uma escolha técnica, né? Eu acho assim, tá até me parecendo um plano do Flamengo, assim, que tá colocando o cavalo de Troia deles no Vasco, que não faz muito sentido, porque o Vasco contrata um cara como o Maurício Souza. Quando você tá na Série B, é muito importante ter experiência. Esse é o caso do Anderson Moreira. O Anderson Moreira veio no Botafogo, era um cara que conhece muito bem esse tipo de situação, é um cara que soube conduzir o Botafogo e trouxe o que é mais importante para a equipe, uma equipe eficiente, segura, que se adapte conforme a situação e mentalmente forte, né? E o Maurício Souza é um técnico que tem pouquíssimos jogos de experiência, ele sempre foi um interino na carreira dele como técnico, ele era interino no Flamengo, tendo mais derrotas do que vitórias, ou seja, nada encorajava a escolha desse técnico, nada deixava assim, uma margem para pensar que, nossa, ele vai surpreender, ele vai ser muito bom, porque todo mundo criticava o cara quando estava no Flamengo, né? Era até uma pressa para o Flamengo contratar um técnico novo. Então, assim, o Vasco fez uma aposta inacreditável, não sei se apostando em novas ideias, um técnico novo, né? Mas foi inacreditável isso e é um desrespeito com a torcida porque, assim, sai o Zé Ricardo, né? Que tá aquele trabalho assim, mais ou menos, né? E eles vão trazer um cara sem experiência nenhuma para comandar um time que precisa desesperadamente subir para a primeira divisão. Tem agora investidores, tem gente disposta a fazer o Vasco a ser um time de ponta novamente, mas não adianta nada se o time continuar na Série B. Você não vai convencer os jogadores, reforços de um projeto se o projeto em questão está perdendo para o Lanterna da Série B, se o projeto continuar na segunda divisão. Tem que voltar para a elite, nem que seja na 4ª posição. E o Vasco, apesar de ainda ter uma margem relativamente segura, não é segura pelo quanto de rodadas tem pela frente, mas ele não vai perder isso agora, na próxima rodada. Mas ele está 5 pontos à frente do Sampaio Corrêa, que é o 4º colocado, mas já dá indícios, assim, com esse futebol atual, é só uma questão de tempo para sair do G4. Eu acho que o Vasco tem que pensar seriamente um novo técnico, porque Maurício Souza não dá indícios nenhum de que vai levar o Vasco para a direção correta. Cara, ele destruiu a única coisa que o Vasco tinha de bom e tudo que o Vasco tinha de ruim continua ruim. É inacreditável isso, sério. Eu não sei como é que um cara consegue estragar uma defesa tão bem montada, é assim, no estalar de dedos, né? O cara chegou e a defesa do Vasco já toma gol quase todo jogo. Chama muita atenção isso. O Vasco tomou 5 gols nas primeiras 14 rodadas. Desde então, se não me engano, já tomou 7. E assim, o Maurício Souza chegou há pouco tempo. Acho que não tem nem 8 rodadas à frente do Vasco. Então, é inacreditável. O Vasco está numa situação muito preocupante agora na tabela. Joga um futebol muito ruim, muito pouco convincente e muito pouco efetivo, né? Porque às vezes o seu futebol é feio, mas ganha os resultados, né? Como tá até sendo um pouco com o Zé Ricardo, com os empates e as vitórias, né? Mas agora o futebol do Vasco tá muito fraco. Ele tá vendo cada vez mais Cruzeiro e Grêmio dispararem na frente da tabela, como já era de se imaginar. O Cruzeiro por ter um excelente técnico e o Grêmio por ter, na minha opinião, o melhor elenco da Série B. O Vasco, com isso, pode acabar perdendo muito dinheiro numa possível negociação do Andrei, que é seu maior ativo no momento, porque na segunda divisão você tem bem menos bala de argumento, entende? Você não pode falar, não,
ele faz parte do nosso projeto. Eu tenho certeza que o cara, assim, por mais que ele goste muito do time, se ele tiver chance de um voo maior, eu acho que ele não vai negar. Então, o Vasco precisa voltar para a primeira divisão e tá cada vez mais claro que o Maurício Souza não é o técnico que vai fazer o Vasco voltar para a elite do futebol brasileiro. Ele é muito fraco, o trabalho dele não é bom e ele não está pronto para assumir um clube do tamanho do Vasco nessa situação. É a questão, pode se tornar um bom técnico no futuro, estudando, melhorando? Pode, mas no momento atual não tem condições. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.